meu nome é Anderson, eu cheguei na Igreja Maranata junto com a minha então namorada Priscila por volta de 2008. Passou 2 anos dentro da igreja, só conhecendo, a igreja já era em célula, mas nós não nos envolvemos na célula no momento. E depois de 2 anos, só conhecendo a igreja, a gente começou a se envolver, foi quando a gente conheceu o pastor Jean, né? E a partir daí nós começamos a ter um envolvimento mais forte com a igreja, estreitar os laços com a igreja, com a instituição da Maranata, né? Viver a comunhão dentro da Maranata. Né? Eu me converti dentro da Maranata e ele foi o meu primeiro líder de célula, né? E a partir daí a gente estreitou os laços e nós fomos entendendo o que era comunhão, o que era discipulado, o que era andar junto, né? Coisas que na minha vida a gente não conhecia, porque a gente entendia que igreja era só ir dia de domingo ao culto e assistir as pregações e voltar para casa e viver sua vida normal. E aqui dentro da Maranata a gente compreendeu que ia muito além disso, né? Vinha a questão da comunhão e de andar lado a lado e andar junto. Uma das coisas que me tocaram muito foi quando a primeira vez, eu nunca esqueço, quando a Priscila me trouxe, que ela era mais antiga. Mas eu lembro que quando a gente chegou na Maranata e eu abri a porta de vidro na época, que eu olhei o louvor tocando, eu senti algo no meu coração que dizia assim, é aqui que eu tenho que ficar. Foi incrível, foi o Espírito Santo mesmo que tocou no meu coração. E aí quando foi um belo dia no domingo, o Jean estava fazendo louvor e ele anunciou, olha, eu conheci um casal e tudo, eu queria que levantasse a mão esse casal. E aí a gente levantou a mão e ele disse, olha, a partir de hoje, eles estão há mais de anos na igreja e não tem célula, né? Pois a partir de hoje vocês vão andar comigo. E aí foi quase como uma profecia, porque de lá para cá a gente nunca mais se largou, né? São mais de 10 anos nessa caminhada. Talvez se fosse diferente, eu não teria conseguido me manter na instituição pela barreira que eu tinha de relacionamento, que foi quebrada totalmente a partir desse momento que Jean resolve abrir as portas da casa dele para mim e para minha família. E nós vivemos um laço tão estreito de relação que eu conheci a mãe dele e o pai dele, e a gente andava. Eu cheguei a ser discipulado, inclusive pela mãe dele. Eu brinco até com ele dizendo que eu fui o último discípulo da mãe dele, né? A última pessoa que a mãe dele discipulou foi eu. Porque na época ela fazia hemodiálise e tudo, e eu me prontifiquei, eu digo, Jean, deixa que desse quinto eu levo ela para ti. E eu ia levar, ia buscar, e a gente ia deixar ela. E eu lembro que nesse caminho de levar e trazer ela da hemodiálise, ela vinha me discipulando, me falando coisas fantásticas, e foi aí que eu fui entender de onde vinha, quem era o Jean, e né, da onde vinha essa persistência e todo esse amor por Cristo, que vinha justamente da mãe dele. E eu tive o prazer de conhecê-la e de conviver com ela também. Nós precisamos ser amigos mais chegados que irmãos. Nós precisamos nos tornar amigos de uma forma que a gente não consiga distinguir qual família é qual família, porque tudo é uma família só. E foi isso que aconteceu quando Jean e Lauriane participaram do meu casamento. E logo quando o Ben nasceu, foi uma relação muito bonita, porque Jean estava lá com a gente na maternidade, ele participou dos momentos, Jean e a Lauriane participaram dos momentos, assim como a célula. Sim. Participou dos momentos mais importantes da minha vida, o nascimento dos meus filhos, né, a construção da minha família, e toda a minha família foi construída e as bases construídas, e os nossos ideais foram construídos, e eu tento passar para os meus filhos isso. O Jean, para mim, é muito mais do que pastor, cara. Ele é um irmão, ele é um amigo, ele foi o instrumento de Deus na minha vida, foi aquele que Deus usou e ele se permitiu ser usado para me guiar. E quando eu era totalmente inexperiente na fé, não conhecia nada, ele teve toda a paciência, ele e a Lauriane, toda a paciência do mundo para me guiar e me conduzir, me mostrar o caminho, sempre mostrando que Deus é o centro, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que nós como líderes somos só condutores, né, facilitadores daquilo que Deus quer para a vida das pessoas. E ele Jean conseguiu me mostrar isso aí, me passar isso, não de forma rigorosa ou demonstrando disciplinarmente, mas ele me mostrou na vida,
vivendo. Ele usou muito mais do que palavras, ele foi exemplo para mim de pessoa. E eu tenho uma gratidão muito grande por ele, pela família dele, pelo que a família dele representa para mim, para minha esposa, para os meus filhos. Porque, como eu te falei antes, eu entendo e ele sente o mesmo por nós, eu tenho certeza disso, que nós somos muito mais do que conhecidos ou líder e liderado, mas nós somos uma família e eu não vejo diferença entre a minha família e a família dele. Para mim é uma coisa só. Grande! E aí? Tudo bom? Tudo bem? E aí, Ana? Como é que tá? Como é que tá, meu irmão? Bom demais. Eu aqui contando a história da Maranata. E a história da Maranata passa pela nossa história, da nossa vida, né? Cara, o que tu tá fazendo aqui? Eu vim aqui para dar um depoimento a respeito desse menino. Ah, não, faz isso não, cara. Ele é um filho espiritual, um grande amigo, um irmão e, acima de tudo, um companheiro, né? Um companheiro de ministério, um companheiro de labuta, né? Eu vi o Anderson crescer, nascer de novo e vi o seu desenvolvimento, vi o quanto que ele ama a obra, o quanto ele se dedica na obra. E pra gente ele é um presente, pra gente ele é um exemplo de dedicação, de servo fiel, né? E eu vejo nele muito o resultado de um discipulado, né? Aquilo que já fizeram na vida da gente, que a gente tenta fazer na vida de outros, né? E ele continua, né, como se eu passasse o bastão para ele continua fazendo a mesma coisa. Então pra gente é um grande privilégio servir junto, é um grande privilégio fazer parte dessa família. Amém. E acima de tudo é um grande privilégio ser cristão, né? Ser cristão. Valeu. Te amo muito. Eu também. Você é muito precioso pra mim, viu? Tamo junto.